Bom dia, pessoal. E aí, como estamos? Todo mundo bem? Mais uma semana, não é? Começando. Desejo aí que seja abençoada por Deus, que a gente tenha uma semana com muito estudo, não é? Que consigam ter ritmo de estudo, com muita paz, com muita saúde. E aí, vamos de novo para mais um Café com Gramática. E hoje eu escolhi um tema que eu acho que é um tema bem legal, hein? Muitos alunos têm pedido ali no meus stories para a gente trabalhar com a parte de transitividade verbal. Vocês acham que transitividade verbal é problema para vocês? Sei não, hein? Normalmente essa matéria é bem chatinha, não é? Mas deixa eu só ver aqui quem foi que chegou primeiro, meu povo. Deixa eu voltar aqui na fila. Primeira da fila hoje foi Marcela. Bom dia, Marcela. E aí, como estamos? Thales, bom dia, Thales. Gente, eu tô devendo uma ligação pro Thales até hoje, hein, Thales? Gisberto, bom dia. Girassol, Solange, Ana Carolina, Maria Socorro, a Márcia, Vanessa, e vai, meu povo. Tem gente, Janaína, Andréia, bom dia, Andréia. Camila, querida. Jaqueline, Lourdes, Clara, Alfredo, sejam todos muito bem-vindos. E só me fala aí quem é que está me acompanhando aqui no café pela primeira vez. Então, só me fala quem está me acompanhando pela primeira vez e de que cidade é. Eu quero saber se, de novo, alguém vai me fazer aí inveja falando que está no litoral. Professora, eu estou aqui assistindo ao café da beira da praia, olha só, estou molhando o pé aqui e assistindo ao café. Pessoal, quem está me acompanhando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A gente, toda terça-feira, acho que desde maio do ano passado, que a gente se encontra aqui toda terça-feira para discutir só a matéria mais legal de todas, não é? Que é o Café com Gramática. E aí eu sempre procuro entregar para vocês o conteúdo que os alunos têm pedido. Então, se tiver alguma sugestão, é só me falar. Manda aí que eu resolvo aqui na próxima semana. Quando os concursos estavam acontecendo, a gente estava tendo aí uma quantidade bacana de provas acontecendo neste ano, acontecia a prova no domingo, na terça-feira eu já estava respondendo. Mas agora parou tudo de novo, não é? Parou, mas é hora de a gente aproveitar e se preparar, não é? Por isso que é bom a gente continuar se encontrando aqui, para se preparar, parte teórica, quando começar a sair prova de novo, a gente arrocha aí na resolução das provas. Camila, comecei a aprender transitividade. Cadê? Sumiu o comentário da Camila. Com a maravilhosa Rise. Camila, você é uma querida. Bom dia, Marília. Gente, Marília Bambrilha, olha só, professora de Direito Penal de altíssimo nível. Quer aprender Direito Penal? Cola na Marília, viu? Vai lá no Instagram dela, acompanha a Marília. Marília é só fantástica, uma amiga querida. Obrigada, Marília, por estar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Obrigada, Marília. Podemos começar, meu povo? Podemos? Só me diga se está tudo certo por aí. E eu vou mandar o material depois da aula, tá bom? Aí eu mando o material todo rabiscado para vocês depois da aula. Então, vamos. Eu quero saber quem que não é aqui de Brasília. Vai me falando aí quem está aqui pela primeira vez e quem não é daqui de Brasília. Eu quero saber só a fofoca da vida de todo mundo, meu povo. Então, vamos. Já vou compartilhar para a gente começar a nossa brincadeirinha. Rosane falou que ela é de Perobal. Já havia se inscrito, mas não tinha dado para acompanhar. Pois seja muito bem-vinda. Giovana, falamos ontem, né, Giovana? Ontem à noite? É de São Paulo, olha só. Que nome lindo da terra, Terra Roxa. Imagina, só o tanto que não deve ser produtiva, hein? Acho que fica assim, a entrega do material. Entregar depois, né? Beleza. Luciana do Ceará, muito bem. Gisberto de São Paulo. Fortaleza, Jaqueline. Jaqueline está assistindo da beira da praia, não é? Vê se pode. Então, vamos começar a nossa brincadeirinha? Pessoal, coloquei aqui para a gente começar bem o dia, é claro. Eu acho que a gente tem de falar, meu povo, de gramática, porque a gente precisa de gramática para ser aprovado em concurso, mas a gente também tem de falar da vida, não é? Aí eu fico aqui pensando o que fazer para tornar mais atrativo o conteúdo. Eu já sei que gramática é super atrativo, mas para tornar ainda mais atraente, aí eu escolhi dessa vez, de novo, a parte da literatura. Então, eu coloquei aqui alguns trechinhos de Morte e Vida Severina. Não sei se vocês já leram Morte e Vida Severina.
coloquei alguns trechinhos de Morte e Vida Severina para a gente fazer a análise de verbos do texto de Morte e Vida Severina. Eu acho que é uma boa pedida, não é não? Então, ó, tá aqui, eu não sei se vocês já deram uma lida, o meu aqui tá destruído, e eu não sei nem de que data é. Então, tá destruído. Não, isso aqui até que não é tão distante, não. Isso aqui não é de tão distante, não. É de 2003. Estão vendo? Pouco tempo. Ainda bem que faz pouco tempo. Então, eu escolhi aí literatura para a gente trabalhar. Então, vamos. Interior de São Paulo. Sou de Guaratinguetá, Gisberto, de São Paulo. Fagundes na área, bom dia. Então, vamos. Livro sensacional, sensacional. Gente, eu acho que literatura é sempre uma boa pedida, não é? As pessoas, infelizmente, têm perdido muito por ler menos. É muito preocupante, não é? Mas, vambora, meu povo. Vamos começar aí esse tema que é... Gente, se você não souber transitividade verbal, não tem como caminhar com a parte de língua portuguesa. Então, a gente tem de começar sempre pela morfologia, eu sempre falo para os alunos. Deixa eu até parar aqui só um pouquinho de novo. Do Pará. Bom dia, Alfredo. Olha só que legal. Sara do Maranhão. Gente, cadê o povo do Maranhão que sumiu? Eu estava com tanto aluno do Maranhão, Goiás, de Anápolis. Muito bem. Pessoal, olha só. Eu sempre falo o seguinte: estudar língua portuguesa é ter estratégia, porque senão você vai achar a vida toda todinha que é repetir de maneira aleatória, e nunca foi repetir de maneira aleatória, nunca foi decorar. A gente tem de entender qual é a lógica, porque é absolutamente lógico, é, na verdade, uma fórmula matemática que a gente vai seguindo. Se você aprende a raciocinar, se você entende qual é a lógica, você se liberta na hora da prova. Porque se você eu não lembro isso aqui. Se você não lembra, mas você entendeu qual é a lógica, a sua mente vai te dar estratégias para que você consiga chegar a conclusões. Então, vamos deixar a ideia de que gramática é decorar. Gramática é tudo bem, a gente vai ter que saber algumas premissas, mas depois é aplicar essas premissas a várias estruturas e o negócio caminha. Para quem tem dificuldade com relação à língua portuguesa, para quem não sabe por onde começar, eu tenho um e-book que dá esse passo a passo, que vem dando todas as orientações, em que a gente avalia em que nível você está, como você vai estudar de acordo com o nível. Esse e-book, ele fica sempre disponível no meu blog, tá? É só entrar no meu site, alinerise.com.br. Então, ele fica sempre lá, disponível, porque eu te apresento o passo a passo, eu faço um diagnóstico, de acordo com a quantidade de respostas que você der. Eu falo em que nível você está. Então, uma proposta bem interessante. Mas a lógica, pessoal, é sempre começar pela morfologia. Professora, eu vou seguir a lógica do edital? Não, não é seguir a nomenclatura do edital de jeito nenhum. Morfologia. Eu bato na tecla da morfologia só a vida toda. Quem me acompanha aqui, que já vem me acompanhando há algum tempo, quantas vezes a gente teve aula de morfologia? Por quê? É a tabuada. Se você não sabe morfologia, você não vai fazer mais nada. E um outro ponto que é, assim, pré-requisito, que não tem como caminhar se não souber, é a parte de transitividade verbal. Eu vou primeiro contextualizar, apresentar de maneira panorâmica a ideia da transitividade e nós vamos aplicar ao texto de João Cabral de Melo Neto, tá bom? Mas, na verdade, antes de colocar a teoria, antes de realmente pegar a parte de gramática, eu só vou ler com vocês o trecho que eu escolhi, tá bom? Para a gente já ir preparando já o nosso coraçãozinho, não é? Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu coloquei, deixa eu aumentar para vocês o tamanho dessa letra, para ficar bem melhor. Já era para ter aumentado, é porque eu deixei aqui no padrão, tamanho 16, acho que fica bom para vocês. Pronto, acho que tá bom. Ó, já comecei aí com um trechinho de Carlos Drummond de Andrade. Os que amam sem amor não terão o reino dos céus. Achei super legal, não é? O que é amar sem amor e o que é amar com amor? Sei não, vamos ficar aí refletindo. Mas eu quero, na verdade, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então, olha só. Eu recortei, vocês sabem que a obra, pessoal, de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, é um poema ali que deve dar umas 80 páginas, depende da edição de cada um. Mas é um poema pequeno, tá? Uma poesia pequena que foi feita para ser encenada.
E eu recortei aqui o eixo, a ideia principal para a gente pegar ali o foco narrativo. É pequenininho, lerei de maneira bem prática, e aí a gente volta para a teoria e eu analiso os verbos que foram marcados. Combinado? Então, olha só. O meu nome é Severino, vou ampliar. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Onde tem esses 3 pontinhos aqui é que eu fui pulando trechos do livro, tá? Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa. Só contextualizando, vou parar só um minutinho a leitura. Mas só contextualizando é óbvio, tá? Evidente. A gente está falando de Severino, um retirante, mais um retirante do Nordeste que falou: eu vou seguir o percurso do rio para não morrer de fome antes dos 30. Então, ele começa se apresentando e depois ele começa a se retirar, vai seguindo o percurso do rio e passando por várias cidades, até chegar a Recife. Então, quando ele chega a Recife, acontece um evento bem interessante. Então, aqui ele está avisando que ele vai se retirar, tá bom? Só para contextualizar. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva. Só morte tenho encontrado, só morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E pouca que não foi a morte, foi de vida severina. Seu José, aí aqui ele já chegou a Recife, ele já realmente atingiu o sonho, né? Que ele queria realmente chegar ao rio, ter abundância. Então, ele chegou ao ponto que ele queria. E ele encontrou o seu José Mestre Carpina, estava ali na ponte conversando com o seu José Mestre Carpina, e ele fala: seu José Mestre Carpina, para cobrir corpo de homem não é preciso muita água, basta que chegue ao abdômen, basta que tenha fundura igual a de sua fome. Severino retirante, pois não sei o que lhe conte, sempre que cruzo esse rio, costumo tomar a ponte, quanto ao vazio do estômago, se cruza quando se come. Seu José Mestre Carpina, e quando ponte não há? Quando os vazios da fome não se tem como cruzar. Minha pobreza, aí aqui, nessa parte, o Severino chega a Recife, está ali conversando com o seu José Mestre Carpina, ele se retirou, durante todo o percurso ele só encontrou morte, e no começo ele fala que estava tentando não morrer antes dos 30. Então ele estava buscando a vida, só que durante todo o percurso o que ele encontrou? A morte. Chega a Recife, encontra o seu José Mestre Carpina, mais um carpinteiro, mais um severino, e eles começam a conversar na ponte. E aí o severino fala: o que você acha de eu saltar para fora da ponte, saltar para fora da ponte e para fora da vida? A intenção do severino nesse momento era se matar. Por isso que ele fala que qual era a fundura daquele mar? Era a fundura do abdômen? Era do tamanho da fome dele? Então, ele pensou em se matar. No momento em que ele fala que ia se jogar da ponte, chega alguém e fala: seu José Mestre Carpina, seu José Mestre Carpina, o seu filho nasceu. Aí para a narrativa aqui e vão para casa do seu José Mestre Carpina contemplar o nascimento do filho do carpinteiro, contemplar o nascimento de mais um severino. E agora é o momento em que ele fala: olha só o que o carpinteiro fala para o severino. Minha pobreza é tal que não tem. Aí, na verdade, aqui os vizinhos começam a trazer presente para a criança. Minha pobreza é tal que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal para lhe servir de cobertor. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia ser doutor. Os vizinhos, também severinos, também pobres, começam a trazer vários presentes. E eu escolhi essa parte porque eu acho que é tão profunda. Ele fala que a pobreza dele é tanta que não tem presente melhor. Ele vai levar jornal para servir de cobertor. Cobrindo-se de letras, um dia ele vai ser doutor. Gente, isso dói no coração, não dói? Severino retirante, deixa agora que ele diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia sobre ele se jogar da ponte. Se não vale mais saltar para fora da ponte e da vida,
Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão, como a de pouco, franzinha. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, veja que esse texto, quando eu peguei, na verdade, esse texto ontem para colocar aqui, eu fiquei pensando, gente, eu não vou colocar morte e vida severina, não. A gente já está vivendo num contexto de tanto sofrimento, de tanta notícia pesada, eu não vou colocar esse texto de morte, não. Mas no final, o que ele contempla é a vida. Ele fala que não tem como defender só com palavras a vida, e que ela, a própria vida, defendeu. Mesmo sendo uma vida como essa, mesmo sendo uma vida tão pequena, mesmo sendo uma vida severina, a própria vida se defendeu. Severino queria saltar para fora da ponte, não teve argumento maior do que a vida surgir. Então, eu acho assim fantástico. Então, apesar de realmente ser muito pesada a leitura de Morte e Vida Severina, de falar de morte, de muita morte pelo caminho, eu acho que a mensagem que deixa é uma mensagem fantástica, não é? É muito difícil defender só com palavras a vida. A vida o tempo todo se defende, a gente está aqui lutando só o tempo todo, não é? Então, pronto. Podemos agora começar a parte chata, a parte de gramática, porque literatura é tão legal, não é? Não, é muito legal gramática. O que é isso, professor? Eu também acho. Então, vamos começar depois de matar a saudade de João Cabral de Melo Neto. Então, vamos para a parte gramatical. Camila, fantástico, fantástico. Eu não sei como é que os brasileiros existem sem ler Morte e Vida Severina, sem ler Vidas Secas, sem ler Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. É fantástico. A literatura brasileira é incrível, incrível. Então, vamos. Pessoal, olha só. A nossa intenção é trabalhar com a parte da transitividade verbal. Então, essa parte da transitividade, a gente vai ter aquele tanto de nominho legal que a gente recebe aí ao longo da vida. Os verbos podem ser classificados em transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, verbo intransitivo, pode ser verbo de ligação. Então, eu tenho aí possibilidades de classificação. Primeira grande separação que nós temos é essa. Esses primeiros verbos são todos verbos que denotam ação. O verbo de ligação já é o verbo que não indica ação. Ele indica estado, qualidade, permanência, transitoriedade, mas não indica ação. Então, a gente tem, primeiro, normalmente a gente fala de uma vez, não é? É transitivo direto, é transitivo direto, direto e indireto. A gente fala como se fosse um negócio só, mas não é. Primeira parte da análise que a gente faz é essa daqui. Se o verbo é transitivo, deixa eu até apagar aqui para colocar mais separadinho. A primeira análise que a gente faz, pessoal, é se o verbo é transitivo ou intransitivo. Depois é que eu vou falar se ele é direto, indireto ou direto e indireto. Porque cada um é um mecanismo mental. Em cada análise aqui, a gente vai ter um mecanismo mental. Primeira parte, quando a gente fala que ele é transitivo, o próprio nome diz, a gente trabalha com a transitividade, e essa transitividade já envolve o aspecto semântico, tá bom? Então, qual é a ideia? Tem sentido completo ou não tem sentido completo? E quando eu digo que ele é direto ou direto e indireto, aqui a gente já analisa o que a gente chama de regência. E analisar a regência é avaliar se esse verbo pede ou não pede preposição e qual preposição pede, tá bom? Então, eu tenho aí dois pensamentos. De maneira muito simples,
para que a gente mate a saudade de conceitos básicos, eu sei que não precisa porque você sabe, mas eu digo rapidão. Quando eu coloco, por exemplo, o verbo comprar, gostar e correr. Eu sei que não precisa porque você se lembra de tudo tudinho, mas é rápida a retomada. Vocês concordam comigo que não dá para colocar um ponto final depois do verbo comprar? Porque quem compra tem de comprar alguma coisa. Não tem como eu chegar aqui e falar, meu povo, eu comprei, ponto final. Não, não dá. Quem gosta, gosta, ponto final. Dá para colocar um ponto final aí? Não dá. Eu preciso falar que eu gosto de alguma coisa. Agora, vocês concordam que é possível colocar um ponto final em correr? Quem corre, corre, ponto final. Então, eu acho que, inclusive, uma estratégia interessante é a gente avaliar se eu consigo ou não colocar um ponto final depois do verbo, tá bom? Aí a ideia é a seguinte: se comprar não tem sentido completo, eu preciso colocar mais alguma parte, mais algum sintagma para complementar essa ideia, não é isso? Então, foi o que nós falamos. Eu vou comprar algo. Eu vou gostar de algo. Então, eu preciso de mais um sintagma para completar essa ideia. Isso quer dizer, pessoal, que se esse verbo não tem sentido completo por si só, então isso quer dizer que a gente precisa caminhar para uma outra parte da estrutura. Se eu preciso caminhar para uma outra parte da estrutura, então esse verbo precisa transitar. É exatamente essa ideia de movimento. Não parou nele, eu estou transitando, está movimentando para uma outra parte da estrutura. O verbo gostar, dá para colocar ponto final? Para nele? Não para. Então, acaba que a gente precisa transitar, eu preciso caminhar para uma outra parte da estrutura, por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Agora, o verbo correr. Deu para colocar um ponto final? Deu. Então, se deu para colocar um ponto final, vocês concordam comigo que eu não preciso transitar para uma outra parte da estrutura? Se eu não preciso transitar, é algo óbvio. Então, esse verbo é um verbo o quê? Diga para mim. Intransitivo. Então, o primeiro conceito básico, ser transitivo ou intransitivo, significa tem ou não tem sentido completo? Eu preciso ou não transitar, caminhar para uma outra parte da estrutura? Gente, as nomenclaturas são óbvias. Se um verbo é transitivo, ele transita. Se um verbo é intransitivo, ele fica parado, ele não transita. Tudo bem? Ele não precisa, ele não necessita de complemento, tá bom? Então, joia. Agora, professor, então como é que eu vou falar? Quando é que eu vou falar que ele é transitivo? Direto, indireto? Agora a gente analisa a segunda parte. Vejam que aqui, quando eu falo que gosta de algo, compra algo, gosta de algo, a gente percebe que esse sintagma aqui complementa a ideia desses verbos, sim ou não? Mas quando eu pego do comprar para o núcleo, que é o algo, estão vendo que não tem nada pelo meio do caminho? Não tocou em ninguém. E esse alguém a que me refiro neste momento da vida é exatamente quem, pessoal? A preposição. Não tocou em ninguém, não tocou em preposição. Então, se ele não tocou em ninguém, isso quer dizer, então, que ele transitou de que forma? Direta. Não teve preposição pelo meio do caminho. Agora, quando eu falo gostar de algo, vocês estão vendo que do verbo para o núcleo, a gente já topou em uma preposição. Então, se topou em alguém, tinha alguém pelo meio do caminho, então ele transitou de que forma? Diga para mim. Indireta. Ser transitivo significa que pede complemento, ser direto significa que vai diretão, não topa em ninguém. Agora, esse não topa em ninguém a que me refiro, preciso repetir, é preposição. Poderia ter artigo, poderia ter adjetivo, poderia ter pronome, poderia ter numeral. As classes conectadas ao nome poderiam aparecer tranquilamente. Aqui nós estamos falando da preposição, que é uma classe relacional. Lá no latim, a palavra preposição recebia o nome de síndeto. E o que é um síndeto? É um elo. Então, para que serve uma preposição? Para amarrar. Então, neste caso, eu falo que é direto quando não tem esse síndeto. E eu falo que é indireto quando tem o síndeto, quando tem a preposição. E aí, o teste que eu aconselho que vocês façam é colocar um ponto final. Dá para colocar um ponto final? Então, não transitou, tudo bem?
Se não deu, transitou. Tem ou não tem preposição? Só essa análise que a gente vai ter de fazer. É só essa a análise para a gente começar o dia feliz. Mas não é tão simples assim. Por que não é tão simples assim? Porque cada verbo, dependendo do contexto, ele pode ter uma transitividade, ele pode ter uma regência. É por isso que nós temos, deixei até aqui separadinho, o que eu também sempre mostro para os alunos, o dicionário de regência verbal. Então, aqui a gente pega um único verbo e tem várias classificações possíveis para aquele único verbo, dependendo de quê, pessoal? Dependendo do texto. Então, o contexto é que vai nos avisar como é que a gente classifica aquele verbo. Existe essa teoria lógica, que realmente vai nos ajudar absurdamente a entender o funcionamento da transitividade verbal, mas classificar verbo não é algo absoluto. Alguns sim, ok. Mas em boa parte das vezes, depende de quê? Diga para mim, do texto, tudo bem? É o texto que vai nos orientar, que vai nos conduzir para poder classificar o verbo. Ficou certo aí para todo mundo? Então, aqui a gente tem o transitivo direto, e quem é que complementa esse verbo? É óbvio. Se o verbo é transitivo direto, ele só pode ser complementado por um objeto direto. Transitivo indireto só pode ser complementado por um objeto indireto, que é o que a gramática chama de complementos verbais. Inclusive, os complementos verbais são termos integrantes da oração. Termos integrantes da oração. O que integra, completa. Então, está integrando, está completando aquele verbo que não tem sentido completo. Pessoal, me fala se até agora o conceito está tudo ok. Sim? Então, Rosilene falou, minha dificuldade é regência. Rosilene, não é fácil. Não é fácil. Eu que não trabalho, que só dou aula há 20 anos da minha vida, eu tenho de pegar o dicionário de regência verbal e avaliar o que ele disse. E às vezes a gente até tem o Luft, que é esse daqui, que é o mais moderno, o Luft classifica determinado verbo de uma forma e, por exemplo, eu tenho o Francisco Fernandes que classifica de outra forma. Porque a gente tem a questão da evolução da língua. Mas não é fácil, é a parte realmente mais chata, tá? É a parte mais chatinha. Eu acho que é uma parte bem chata. Então, vamos. Professora, mas não encontro. O meu tem tanto tempo, não preciso nem falar tanto tempo que tem, viu, meu povo? Mas tem tanto tempo que eu nem sei. Dê uma olhada, ó, o que eu indico é esse aqui, ó, do Luft. Deixa eu ver aqui qual é o melhor ângulo, ó. Tá? Pedro Celso Luft, regência verbal, e tem também o de regência nominal. Pode comprar em sebo, tá? Problema nenhum. Porque o que mudou na gramática foi a grafia da palavra. A gente tem a reforma ortográfica. O resto continua tudo do mesmo jeito. Se encontrar em sebo, pode comprar sem nenhum problema, tá bom? Então, o pessoal falou que tá tudo ok, sem sofrimento. Regência não é fácil, não. Então, pronto, mas você sabe descomplicar. Tem o de regência nominal, o de regência nominal também é necessário, né? Então, vamos lá. Professora, depois eu volto nessa questão e analiso, tá bom? Mas lembre-me de voltar para analisar. Beleza, então, lembre-me, viu? Então, ó, vamos continuar aqui. Então, esse é o conceito. Aí, olha só. Quando Carlos Drummond de Andrade diz: Rosilene, com frases soltas vai, não é? O problema é no texto. Por isso que eu sempre trago no texto. E quem trabalha, quem está comigo aí no método RISE, sabe que o tempo todo eu coloco conceito, frases para repetir, e a gente vai para o texto, porque a realidade é o texto, não tem jeito. Então, Drummond disse o seguinte, que os que amam sem amor não terão o reino dos céus. Agora eu quero saber o seguinte, como é que a gente classifica esse verbo aqui, meu povo? Os que amam sem amor não terão o reino dos céus. Primeiro, recortar qual é a ideia principal. Ideia principal, aqueles não terão o reino dos céus. Quando a gente diz essa parte, que amam sem amor, é uma oração intercalada, tudo bem? Então é isso aí. Aqueles não terão o reino dos céus e aqueles amam sem amor. Eu sei que vocês se lembram, mas esse que aqui só pode ser um pronome relativo que recupera o aqueles.
Então, o que ele está dizendo aqui é que aqueles, vou até escrever aqui embaixo para ficar mais organizadinho para vocês, aqui em cima, logo acima. Então, o que ele está dizendo aqui é que aqueles amam sem amor. Então, aqueles amam sem amor. Me fala, pessoal, como é que vocês classificariam esse verbo amar? Neste caso, ele está falando que está amando algo ou alguém? Esse texto nos diz que ele está amando algo ou alguém? Não tá. Quando ele nos diz, pessoal, que ama sem amor, vocês concordam comigo que, sem nenhuma dúvida, o sem amor está ligado ao verbo? Eu tenho possibilidade sintática conectada ao verbo. E concordam comigo que sem amor nos indica o modo como ele ama? E não nos indica aquilo ou aquele que ele ama. Está indicando o modo. Ama de que modo? Ama sem amor. Ou seja, se o que aparece depois não é um complemento de fato, se é o modo, é uma circunstância. Então, se a gente tem o modo, nós temos uma circunstância. E para a gramática, só tudinho que indica circunstância tem natureza adverbial. Meu povo, só a vida toda, todinha. Se apresentar uma ideia de tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, condição, concessão, proporção, finalidade, intensidade, tudo isso tem natureza adverbial. E se tem natureza adverbial, é adjunto adverbial, neste caso, um adjunto adverbial de modo. Então, você sempre pergunta onde, quando, como, por quê, para quê, com quê. Se você tiver aquela parte da estrutura como resposta para essas perguntas, você já sabe que é uma circunstância. Então, tem natureza adverbial, tudo bem? Não é o complemento, não é o objeto direto ou o objeto indireto, ou seja, esse verbo não transitou, pedindo um complemento para esse texto, tudo bem? Então, se ele não transitou pedindo um complemento para esse contexto, então esse verbo é um verbo intransitivo. Inclusive, a gramática nos diz, preste atenção, que o advérbio vai funcionar como adjunto adverbial, nesse caso, adjunto adverbial de modo, e preste atenção, a gramática diz que isso aqui é um termo acessório da oração. Vocês viram que eu acabei de falar aqui em cima? Que os complementos verbais, olha só, os complementos verbais são termos o quê? Integrantes. Agora, adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto, os adjuntos adverbiais são termos acessórios. Ou seja, esse verbo não precisa desse complemento, esse complemento semântico. Ele aparece só para modificar a ideia do verbo. Tá todo mundo bem, meu povo? Diga sim, não sei, sei lá. Agora, se ele tivesse falado, aqueles que amam, ó, se fosse, aqueles amam o próximo sem amor. Vocês concordam que se fosse, aqueles amam o próximo sem amor, então está amando alguém. Neste caso, vocês concordam que estaria amando quem? O próximo. E estaria amando de que forma? Sem amor. Então, neste caso, esse verbo teria transitado, teria aparecido realmente um complemento de verbo, não preposicionado, transitivo direto, e o sem amor continuaria como um adjunto adverbial de modo. Se é um complemento de verbo e esse complemento não tem preposição, então é o objeto direto. Amém? Então, professora, olha só, preste muita atenção ao que eu falarei. Se está cochilando, se ainda está na cama cochilando, preste atenção, acorde, olha para cá, olha para cá. A gente tem mania de classificar o verbo indo, sim ou não? Já pensa automaticamente. Professora, mas quem ama, ama alguém. Automaticamente é o que a gente pensa. Preste atenção, preste atenção. Você está cochilando, acorda. Vou falar de novo. A gente tem mania de classificar o verbo indo. Professora, quem ama, ama alguém. Não é o exemplo que está na sua mente, é o que está no texto. Preste muita atenção. Você vai classificar o verbo, eu falo que é para classificar o verbo vindo de ré.
Você primeiro analisará as partes da estrutura e depois eu volto e classifico o verbo. Como assim? Vocês estão vendo que nessa estrutura anterior, quando a gente falou amam sem amor, eu primeiro vi o que existe depois, tá vendo? Eu primeiro vi o que existe depois do verbo e voltei, eu pensei, não, se não ama não é aquilo ou aquele que se ama, então não é complemento de verbo. Eu já estou vendo que aqui não tem nenhum complemento de verbo, porque o que apareceu já tem valor adverbial. Então, se eu vim de lá para cá e vi que não tem complemento de verbo, então esse verbo não transitou, ele é intransitivo. Agora, vocês concordam que, neste caso, quando eu analisei o próximo, quando eu analisei o seu amor, quando eu vim com esse formato de ré, eu vi que havia um complemento de verbo. Então, se tem complemento de verbo, é porque ele transitou. Ou seja, você primeiro vai analisar aquele texto, não é o exemplo que está na sua mente. Você vai analisar o que aparece depois. Se aparecer complemento de verbo, ele transitou. Se não aparecer complemento de verbo, ele não transitou. Vocês entenderam? Não vá na sequência, você primeiro veja as partes da estrutura e volte e classifique o verbo. Conseguiram acompanhar essa minha recomendação? Sim ou não? Então é vir de ré, tudo bem? O que apareceu eu volto e classifico. Pronto. Beleza. Ó, André, eu estou trabalhando a minha mente para vir de ré. Ajuda muito. Sabe por quê, André? Se a gente não for de ré, a gente vai sempre pelo que a gente acha. Ah, quem ama, ama, quem compra, compra, quem estuda, estuda. Se eu te digo que eu estudei muito, quer ver? De maneira bem simples. Eu falo a vocês o seguinte, já vamos chegar ao nosso João Cabral de Melo Neto, viu, meu povo? Já vamos, já vamos, já vamos. Eu falo a você, por exemplo, que ontem, oxe, tá doidona, professora. Ontem eu estudei muito. E se eu digo que ontem eu estudei gramática, nós vamos classificar os verbos da mesma forma? Nunca na vida. Olha só, eu não vou de cara já falar, quem estuda, estuda algo. Não, não, não. Eu primeiro analisarei as partes da estrutura. O que apareceu depois? Vocês estão vendo que quando eu digo que eu estudei muito, muito não é aquilo que eu estudei. O muito me indica uma intensidade, sim ou não? Se indica uma intensidade, já não é complemento de verbo. Intensidade é circunstância, já tem natureza adverbial. É adjunto adverbial. Então, se isso aqui já é um adjunto adverbial, se eu não encontrei o complemento verbal, então esse verbo não transitou. Então, ele é um verbo o quê? Intransitivo. Tudo bem? Agora, quando eu falo que eu estudei gramática, concordam que eu te digo que eu estudei algo? Se eu estudei algo, então isso é complemento de verbo. Esse complemento não tem preposição, é o objeto direto. Então, se não é circunstância, não é adjunto adverbial. Logo, é óbvio, só pode ser complemento verbal. Então, qual é a lógica? Esse verbo transitou? Transitou. Teve preposição? Não. Então, ele transitou de que forma? Direta. Ué, professora, como assim? Eu vou classificar sempre de acordo com o texto, tudo bem? Então, o que eu digo? Volte de ré, volte de ré. Quem já me acompanha sabe qual é a proposta. Eu primeiro vejo o que apareceu lá atrás, depois eu volto e classifico o verbo. Eu vejo o que apareceu lá atrás, aí eu volto e classifico o verbo. Ficou claro esse pensamento, meu povo? Sim ou não? Sim? Sempre busco após o verbo um ser ou coisa para depois classificar a transitividade. É exatamente isso. Exatamente isso. Porque se tiver só circunstância, já sei que tem natureza adverbial, tá bom? Então é uma outra forma, porque Maria, se a gente for diretão, tá vendo? Interessante essa forma de analisar. Se a gente for diretão, a gente vai pelo coraçãozinho palpitante. E aí vai falar o quê? Que estudei algo. E já diz de cara que é transitivo direto. E é sempre contextual. Seta é vida. Gente, seta salva a vida. Quem é que está conectado a quem? Beleza? A Vanderlisa estava correndo, é? Cadê? Miriam está dizendo aqui que a Vanderlisa estava correndo. Não peguei a fofoca da Vanderlisa, viu? Então, pronto.
Fui. Já que entenderam qual é a proposta, e esse é um pensamento lógico, tá bom? Então, um pensamento lógico, para a gente sair de decorar de maneira aleatória. Beleza. Oh, meu Deus, estava dando aula no Meet para o aluno. É uma correria, não é? Então, vamos. Bom dia, Cláudia. Então, fui. Vamos agora para o nosso poema? Vamos para a nossa morte e vida severina? Então, olha só. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Vamos lá, pessoal. Primeiro, como é que a gente classifica? Eu nem havia marcado, mas como é que a gente classifica esse primeiro verbo? Esse primeiro verbo, pessoal, está indicando alguma ação? Não está. Veja que nós temos, e também não é decorar de maneira aleatória, eu consigo provar para vocês que vários verbos que a gente decora como sendo de ligação não são, podem não ser dependendo do texto. Mas aqui ele está falando que o meu nome é Severino. Veja que aqui ele está colocando esse verbo, claro, com muita tranquilidade, como verbo de ligação. A gente já entende com muita clareza, já dá para perceber com muita clareza que esse verbo não é verbo de ação, tudo bem? Então, o verbo ser, pronto, de ligação, não há outra possibilidade. Não tenho outro de pia. Vocês concordam comigo que quando ele fala eu não tenho outro de pia, ele colocou esse outro aqui exatamente para não repetir a palavra nome, sim ou não? Então, ele está falando que o meu nome é Severino, eu não tenho outro nome de pia. Então, ele colocou o outro para não repetir a palavra nome. E veja que, neste caso, o verbo que apareceu é o verbo ter, sim ou não? Vamos analisar? Ele está falando que não tem o quê? Diga para mim. Outro de pia. Vocês concordam que ele tem algo, não é isso? Ele não tem outro nome de pia. Se ele tem algo, isso aqui. A minha pergunta é a seguinte: isso é circunstância? Tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, é isso? Não. Se não é circunstância, não é adjunto adverbial. Então, só pode ser o quê? Diga para mim. Complemento verbal. Tudo bem? Então, é um complemento verbal não preposicionado, então só pode ser o quê? O objeto direto. Vocês estão vendo uma outra estratégia que eu acabei de desenvolver? Eu vi que o de pia está conectado ao verbo, sim ou não? Ok. Mas eu estou vendo que o de pia não é circunstância. Não é tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, condição. Não é. Então, não é adjunto adverbial. Então, só pode ser complemento verbal. Não tem preposição. Então, é um complemento direto. Tudo bem? Logo, pronto, esse verbo é verbo transitivo direto. Beleza? Então, verbo transitivo direto, porque não é circunstância, tá bom? Beleza, então. Giovana, deixa eu ver, alguma pergunta ou tá tudo bem? Verbo ser, professora Sandra caiu do céu. Mesmo pegando o bonde andando, a senhora explica com muita clareza. Ô, Giovana, muito obrigada. Aqui a gente, toda terça-feira a gente tem esse encontro, em cada encontro a gente escolhe um tema, tá? Seja muito bem-vinda, viu, Giovana? Muito bem-vinda. Então, verbo transitivo direto e o que aparece depois, objeto direto. Beleza? Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Ele fala como há muitos severinos. Como é que a gente classifica esse verbo, pessoal? Esse verbo é muito importante, ele não cai em prova de concurso público não, viu? Ele só despenca. Então, aqui a gente tem o verbo haver, e ele está falando que há o quê, meu povo? Há muitos severinos. Muitos severinos é uma circunstância? É tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência? Então, olha só, como é que eu estou desenvolvendo? É circunstância? Não é. Se não é circunstância, então não tem valor adverbial. Se não tem valor adverbial, então só pode ser complemento verbal. Tudo bem? E não tem preposição. O complemento verbal não preposicionado é o objeto direto. Teve um complemento direto? Teve. Então, esse verbo é exatamente, ele transitou, porque não tem como eu falar que há ponto final, e esse complemento não pede preposição. Então, transitivo direto.
E neste caso, vocês sabem que há uma particularidade. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, ele é um verbo o quê, pessoal? Ele é um verbo impessoal. Ser impessoal significa que aqui não existe o quê? Sujeito. Tudo bem? Então, aí não existe sujeito. Então, é transitivo direto. Veja que eu já olhei, depois a gente tem apenas um complemento direto, porque acabamos de ver que não tem nenhuma circunstância. Beleza? Tá claro para todo mundo? Diga sim, não, não sei, sei lá. Isso mesmo, Pedro. Aqui a gente tem para o verbo haver, já que ele é um verbo impessoal, o que a gente chama de oração sem sujeito, tá bom? Oração sem sujeito. Pessoal, e só lembrando o seguinte, ó, quem tá chegando agora, nós decidimos fazer uma assinatura do Café com Gramática, porque as aulas ficavam todas soltas, espalhadas, bagunçadas lá no YouTube, e aí nós compilamos essa assinatura lá na minha plataforma, lá no meu site, alinerise.com.br. E aí, assinando o Café com Gramática, você tem acesso a todas as aulas que eu já dei anteriormente. A gente deve ter ali umas 45 horas já de aula. E tudo organizadinho. Terminou a aula aqui, a gente joga para a plataforma. Terminou a aula aqui, a gente joga para a plataforma. E aí, se você, por algum acaso, não conseguir nos acompanhar aqui ao vivo, então você vai ter acesso lá no meu site, tá bom? E a gente fez essa assinatura bem em conta, que é exatamente para que o programa continue. É só para realmente dar esse suporte, até mesmo financeiro, para que o programa continue. R$17,90 por mês, tá bom? Aconteceu a aula, a gente já joga lá pro site, beleza? Então, por exemplo, a Giovana, que perdeu aulas anteriores, se tiver interesse em assistir, e toda aula a gente tem esse formato, em cada aula resolvendo, pegando algum tema específico, resolvendo alguma prova, resolvendo por banca, tá? Então, é só entrar lá no meu site e clicar ali na parte de assinatura, beleza? Então, vamos lá. Fui. E ainda temos também, para quem está chegando agora, está me acompanhando pela primeira vez, a gente ainda tem o método RISE de aprendizagem. Nós vamos agora em maio para a nossa quarta turma, tá? Terceira turma está em andamento, fizemos turma com mentoria, e aí muitos alunos que estão super acertando aqui são alunos da mentoria, tá? Então a gente tem também o método RISE, que é um método realmente de estudo, não é um curso aleatório, e tem aulas com mentoria, tá bom? Em maio, a gente daqui a pouco já vai abrir aí a página de espera, beleza? Então, vamos lá. Então, esse verbo haver é transitivo direto e marca exatamente o que a gente chama de oração sem sujeito. Uma característica muito importante, pessoal, dos verbos impessoais é que eles devem obrigatoriamente ficar na terceira pessoa do singular. Por quê, professora? Porque não tem sujeito, não tem concordância, tá bom? Então, se não tem sujeito, não tem concordância. Beleza, então. Fui. Aí, olha só, os materiais do Café com Gramática, de agora em diante, que a gente colocou essa assinatura, deve ter aí umas 2 semanas, de agora em diante, os materiais ficam lá. Dos cafés anteriores, não tem como eu colocar todos os materiais, porque a gente começou em maio do ano passado, eu não tenho todos esses arquivos aqui. Mas é uma aula completa, do jeito que está aqui, é só você ir anotando que está completíssima, tá bom? Gente, é muito conteúdo que tem no Café com Gramática, vocês não têm ideia. Aí alguns alunos me perguntam, ô professora, mas a assinatura do Café com Gramática substitui o método RISE? Nunca na vida. Porque aqui no Café com Gramática, a gente trabalha com conteúdo de maneira aleatória. Por quê? Eu estou atendendo a pedidos. Você pediu, eu resolvo. Você pediu, eu resolvo. Então, é gramática, muito conteúdo, só que de maneira aleatória, tá? Resolução de várias provas. E o método não. O próprio nome diz, é um método, é uma sequência absolutamente lógica. Beleza? Então, pronto. Vamos. Fábio Clécio, bom dia. A minha banca substituiu o concurso por contrato temporário. Você recomenda eu fazer esse contrato, sendo que é paga a inscrição? Ah, eu acho. Não, quer dizer, depende muito da sua condição financeira, né? Eu acho que se tiver com necessidade de estudar, é bom fazer sim. Você tem aí, consegue garantir pelo menos 1 ano, né, Fábio, de contrato? Eu acho que vale a pena sim. Então, fui, meu povo. Aí ele falou o seguinte, ó.
Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Então, a gente tem aqui o verbo chamar, tudo bem? Então, chamar no sentido de denominar. Esse verbo aqui, observem o seguinte, pessoal. Chamou algo, sim ou não? Vocês estão vendo que esse foi o nome dado a ele? Isso não é circunstância. Não é. Professora, não é circunstância. Professora, é tempo, modo, meio, lugar? Nunca na vida. Se não é circunstância, então não tem natureza adverbial. Se não tem natureza adverbial, só pode ser complemento verbal. Neste caso, é um complemento não preposicionado, então a gente tem o objeto direto. Tudo bem? Então a gente tem o objeto direto. Logo, neste caso específico, não vi preposição, ele transitou de maneira direta, pronto, objeto direto. Agora a gente tem uma pequena particularidade para o verbo chamar. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, que particularidade é essa que nós temos? Olha só. Eu posso falar, por exemplo, que eu chamei o caçador de covarde. Beleza? Chamei o caçador de covarde. Ô, professora, eu poderia falar que eu chamei ao caçador de covarde? Pode ou não pode? Professora, eu poderia falar que eu chamei o caçador covarde? E aí, pode ou não pode? A ideia, pessoal, é a seguinte. Esse verbo chamar, a gente tem um monte de novidade. Nesse caso, eu tenho chamei o caçador, não teve preposição, a gente já reconhece que ele transitou. Se não teve preposição, ele transitou de que forma? Direta. Então, foi o que a gente fez anteriormente, objeto direto. Aí a minha pergunta é a seguinte: o de covarde, vocês classificariam como sendo o quê? Me diga. Eu vou esperar só um minutinho, tá? Para que vocês me digam. Como é que vocês classificariam o covarde? André, eu parecia uma barata tonta. Eita, Ferro, eu falo que o povo fica parecendo barata que levou baigona, não é, Andréia? Eita, Lelê, mirinha, mirinha. Por isso que a gente não larga. Vocês são maravilhosas. Me fala, eu quero saber como é que vocês classificariam de covarde, a Rocha. Tem cara de objeto indireto, Andréia, por isso que eu perguntei. Aí você fala, professora, se você diz que tem cara é porque alguma coisa tem. A minha pergunta é a seguinte: vamos voltar, meu povo pacetinha? Me diga aí, vocês acham que esse de covarde é só conectar? Se a gente for direto, cai em tentação. Vocês acham que é chamei de covarde ou é o caçador que é covarde? O que vocês acham? Vocês acham que covarde é um complemento do verbo chamar ou é uma característica do caçador? Professora adjunta adverbial de modo. É o modo como eu chamei, Eliana? Não é o modo como eu chamei. Não é. Não é o modo. Porque concordam comigo que covarde está aí para caracterizar o caçador? Sim ou não? Professora, chamei de covarde, mas o de covarde a gente já percebe que tem valor adjetivo. Sim ou não? Se tem valor adjetivo, a conexão só pode ser com o substantivo e não com o verbo. Diga, por favor, se em algum momento da vida o que tem valor adjetivo pode ter conexão com o verbo? Pode não. O adjetivo vai se conectar ao substantivo. Então, o covarde é uma característica do caçador, sim ou não? Então, aqui, pessoal, eu falaria o seguinte, ó. Chamei o, coloco o pronome oblíquo o para substituir o caçador, e eu falaria chamei-o de covarde, sim ou não?
Então, aqui, eita, o negócio agora estreitou, hein, Iris? Viu só que arrochado? Muito bem, arrochado. Pedro, não pode ser complemento nominal, porque o complemento nominal, ele tem como núcleo o substantivo. E aqui a gente já reconheceu que esse de covarde, ele tem valor adjetivo. Se tem valor adjetivo, vocês devem se lembrar, só há duas possibilidades. Ou é adjunto, deixa eu pegar aqui outra cor de canetinha. Preste atenção, isso é legal, eu não tenho culpa não, eu só sou a mensageira. Se tem valor adjetivo, pessoal, ou é adjunto adnominal, ou é predicativo. O predicativo pode ser do sujeito ou pode ser predicativo do objeto. Tudo bem? Então, se tem valor adjetivo, já não é complemento nominal, beleza? Se é uma característica do caçador, não pode ser complemento de verbo. A conexão é com o nome, é uma característica. E isso, Pedro, está ligado a caçador, mas nem tudo que está ligado ao nome é complemento do nome. Ligado a nome pode ser complemento nominal, adjunto, adnominal, tudo bem? Pode ser aposto. Se tem, pode guardar para a vida. Se tem valor adjetivo, você só tem duas alternativas, ou é adjunto ou é predicativo. Beleza? Ou adjunto ou predicativo. E quando eu falo chamei-o de covarde, vocês estão vendo que o pronome oblíquo o substitui o caçador. E o de covarde ficou fora dessa caixinha, não está. O adjunto adnominal é junto daquele nome, tudo bem? E aqui a gente consegue ver que essa sintagma, essa caixinha ficou fora. Então, não é um adjunto adnominal, porque não está dentro do termo a que se refere. É exatamente um predicativo que caracteriza o objeto, tudo bem? Eu amo quando estou entendendo, fico empolgada, é legal demais, eu também acho. E é isso mesmo, Andréia, é um predicativo do objeto. Esse verbo é transitivo direto. Agora, é ou não é uma tentação falar, chamou alguém de alguma coisa, dizer que é transitivo indireto. Por isso que a gente tem de puxar setinhas. O de covarde não está ligado a chamar. Covarde é uma característica do caçador, não é isso. Se é uma característica, tem valor adjetivo. Peraí. Se tem valor adjetivo, gente, de muitas funções, preste atenção. Se tem valor adjetivo, a gente fica em dúvida apenas entre duas, entre adjunto adnominal e predicativo. Aqui não está junto, porque eu chamei o de covarde, está separado. Então, é o predicativo do objeto. Arrochado é uma tentação medonha. Por isso que é muito importante a gente treinar aquele passo a passo e respeitar o passo a passo. Professora, mas mesmo respeitando o passo a passo, eu coloquei de covarde ligado a chamar. Eu falaria que eu chamei os caçadores de covardes, sim ou não? A conexão, você percebe que caracteriza o caçador, não completa o verbo chamar. E eu vou repetir, porque vocês sabem que eu adoro fazer lavagem cerebral. Se tem valor adjetivo, não há outra possibilidade. Se tem valor adjetivo, só duas: adjunto adnominal ou predicativo. Tudo bem? Não pode ser complemento nominal, Letícia. Por quê? Porque caracteriza. Se caracteriza, não é complemento, porque o núcleo do complemento nominal só pode ser substantivo com valor de substantivo mesmo, não como elemento caracterizador. Eita, ferro, coraçãozinho palpitante atrapalha. Gente, eu sempre falo para os alunos, eu não trabalho, eu só dou aula. Só de domingo a domingo há 20 anos da minha vida. Sabe quando é, meu povo, que eu vou de maneira automática? Nunca, nunca. Porque eu sei o tanto que é perigoso quando eu leio de maneira rápida, eu conecto de maneira inadequada e chego à conclusão errada. Então, é tomar muito cuidado com as conexões. O tomar cuidado com a conexão já é trabalhar com interpretação de texto. Vocês concordam comigo? É trabalhar já com interpretação. Beleza? Arrochadíssimo, legal. Então, nunca vá pelo piloto automático. Analise com técnica. É por isso que eu repito que a gente tem de ter um método e seguir essa metodologia, porque senão você não vai conseguir chegar a conclusões corretas, tá bom? Então, vamos. Eu também achei legal. Aí acompanhe meu pensamento.
Nunca pensei que... Não, português é legal demais, Jaqueline, é a matéria mais legal de todas, eu acho. Eu consigo falar disso só todo dia e ser feliz, viu? Então, vamos. O achismo é terrível, pois é. Aí, olha só, veja o seguinte. Chamei ao caçador de covarde. Deixa eu ver se eu consigo mandar isso aqui para baixo. Não, vai ficar essa bagunça mesmo. Chamei ao caçador de covarde, beleza? Aí, olha só, qual é o meu argumento? Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Se você tivesse chegado à conclusão de que de covarde é um objeto indireto, então como é que nós classificaríamos o ao caçador? Ou o ao caçador está errado? Não está errado. Porque esse verbo, e eu não tenho culpa, eu só sou a mensageira, esse verbo também pode ser classificado como transitivo indireto. Tudo bem? Então, também pode ser transitivo indireto. E quem é o culpado por essa confusão? Meu povo, tá aqui. Eu não tenho culpa de nada, eu só estou passando o recado. Então, o dicionário de regência verbal nos diz que pode ser transitivo, o verbo chamar. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Então, ficaria correto, pessoal, colocar também chamei-lhe de covarde. Tudo bem? Chamei ao caçador de covarde ou chamei o caçador de covarde. Beleza? E uma outra particularidade, olha para cá, é que o predicativo, isso aqui já é predicativo do objeto, já tínhamos classificado, que o predicativo do objeto pode ou não ter preposição. Ficaria correto também falar chamei-lhe covarde, tudo bem? Então, também ficaria correto falar chamei-lhe covarde. Olha o tanto de possibilidades. Eu posso falar que eu chamei-o, eu vou até escrever aqui de novo, olha só. Eu posso falar chamei, peraí que eu tô comendo aqui, meu povo. Então, posso falar chamei-o de covarde, tudo bem? Eu poderia falar chamei-o covarde, porque o predicativo do objeto pode ou não ter preposição. Eu poderia falar, já que esse verbo aceita ser transitivo e indireto, eu poderia falar chamei-lhe de covarde, ou poderia falar chamei-lhe covarde. Vocês estão vendo tanto que o examinador pode brincar com esse bendito verbo chamar? A gente tem várias possibilidades. O predicativo pode ou não ser preposicionado, tudo bem? Então, com predicativo do objeto, com ou sem preposição. E o verbo chamar pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Acompanharam, meu povo, essa doideira? Isso tudo é o quê? Dicionário de regência verbal. É ele que comanda, tá bom? Dicionário de regência verbal. Ficou claro para todo mundo, meu povo? Sim, não sei, sei lá. Ó, vamos fazer o seguinte? Quem tá desse lado aí, me vendo, me acompanhando, tira o print, tira uma fotinha e coloca lá no Instagram, pode ser? Me marque lá no Instagram. Eu quero só ver quem é que está acompanhando e quem é que vai me ajudar a compartilhar essa ideia do café com gramática. Então, tira uma foto dessa tela aí, com essa particularidade do verbo chamar. Tirou? Então, tira aí, com essa particularidade do verbo chamar, porque isso é muito importante. E depois, vamos tirar também uma, segurando aqui o dicionário de regência verbal, né, meu povo? Já posso mudar a tela? Tira um print. Vamos agora para o dicionário de regência verbal. Foi, mudei a tela, viu? Então, tira aí, ó. Nem tá aparecendo o dicionário, né, meu povo? Tá aparecendo só a Aline. Pronto. Quero saber quem é que vai me marcar, viu, meu povo? Marca lá e marque também colegas que precisam do café com gramática, que precisam desse conteúdo aqui, meu povo. Vambora. Fui. Vamos analisar mais um pouquinho? Só mais um pedacinho? A minha intenção, uma boa intenção aí, era falar bastante do verbo chamar. Muito bem. Ô, Thales, vamos contabilizar, Thales? 76 pessoas me acompanhando agora. Tem quantos likes, Thales? O Thales vai ser aí o
o nosso contador de likes. Vai lá. Olha só, pessoal. Quando ele fala somos muito sibirinos, aqui a gente tem o verbo ser, não é isso? O verbo ser, pronto, de novo, o verbo de ligação. Tá bom? Então, verbos de ligação. E aí, quando ele fala muito sibirinos, olha que interessante. Vocês concordam comigo que sibirino é um substantivo, sim ou não? A gente tem sibirino como sendo um substantivo, mas ele está aqui sendo empregado com valor adjetivo, é o nome dele, tudo bem? Ele está falando que ele sofre. Somos muito sibirinos, eu sou sibirina, eu sou um sofredor. E quando ele fala que somos muito sibirinos, estão vendo como ele está trabalhando aí com uma dupla interpretação? São muitas pessoas como eu, como este sibirino aqui que se retira, e sibirino no sentido de realmente ser sofredor, não é? Então, sibirino é um substantivo que está sendo empregado com valor adjetivo. E aí, pessoal, o predicativo, neste caso é predicativo, tá vendo que a gente tem um sujeito elíptico? O predicativo, ele sempre só, a vida toda todinha, tem valor adjetivo. Beleza? Então, fui. Vamos só mais um pouquinho. Que a custo é que se equilibra. Então, ele falou o seguinte, ó. Somos muito sibirinos iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra. Vocês concordam comigo que, vou perguntar, dá para jogar fora esse é que? Dá para falar, na mesma cabeça grande, que a custo se equilibra, sim ou não? Se dá para jogar fora, isso é o que a gente chama de termo expletivo ou de realce, tá bom? Então, é termo expletivo ou de realce, tudo bem? E ele está falando que essa cabeça grande, a custo se equilibra. Então, a cabeça grande, na verdade, aqui a oração que nós temos é que a custo se equilibra. Esse que é um pronome relativo que retoma a cabeça grande. Então, estão vendo que ele está falando que a cabeça, a custo, com muita dificuldade, ela se equilibra. Vocês estão vendo que eu digo que ela está se equilibrando de que modo? Sim ou não? Com dificuldade. Se ela está se equilibrando de que modo? Com dificuldade, então esse a custo é um adjunto adverbial e quem está se equilibrando é a cabeça. Pronto. Daria ou não daria para falar que essa cabeça se equilibra ponto final? Ah, se dá para falar que a cabeça se equilibra ponto final, então esse equilíbrio é um verbo intransitivo. Então, é equilibrar-se. Eu sei que vocês sabem, eu não preciso dizer, mas eu gosto de dizer tudo tudinho. Esse se aqui, pessoal, é o que a gente chama de parte integrante do verbo. O verbo não é só o verbo equilibrar, eu poderia equilibrar algo, mas nesse caso é o verbo equilibrar-se. Então, a cabeça está se equilibrando de que modo? Dificilmente, com muita dificuldade, a custo. Amém? Beleza, então, meu povo. E é isso aí. Nós temos outros verbos pelo meio do caminho. Eu vou colocar para vocês, disponibilizar para vocês o material, eu sempre mando por e-mail. Há outros verbos marcados, o que eu recomendo? Tente analisar, assista de novo a nossa aula, veja qual foi a técnica, quem é que está ligado a quem, porque você tentar fazer sozinho no texto, pessoal, é muito enriquecedor. Porque normalmente a gente fica trabalhando só com frases soltas, não é? E frase solta não vai resolver, você não vai ser aprovado, porque na prova é texto completo. Combinado? Então, vou mandar o material para vocês, mando por e-mail. Ô, professora, eu não estou recebendo por e-mail. A Camila, inclusive, falou que não está recebendo por e-mail. Eu mando também, Gisberto, pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou mandar também pelo grupo do WhatsApp, que aí fica mais fácil para vocês. Então, o que eu aconselho? Volte, assista de novo aquela parte conceitual, as técnicas que foram utilizadas para poder classificar o verbo. Agora, só sintetizando. Não classifique o verbo de maneira absoluta indo. Não. Eu primeiro vejo os elementos que aparecem depois do verbo e aí eu volto e classifico. Se o que aparecer depois do verbo for circunstância, repito, tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, tem natureza adverbial. Se não for circunstância, é complemento de verbo. Preposicionado, complemento indireto. Não preposicionado, complemento direto.
Combinado? Pronto, beleza. Gratidão por esse show de aula, gratidão vocês, gratidão eterna, muito obrigada a vocês. Eu e minha luta com esse e-mail. Pois é, Camila, eu vou até depois dar um link para você cadastrar de novo, porque aqui a gente utiliza um sistema que manda de maneira automática, eu não tenho os e-mails individualizados, que eu tenho uma base aqui com muitos e-mails, não dá para mandar. Então, é esse sistema que já manda para todo mundo. Eu vou pedir para você colocar de novo, fazer seu cadastro de novo, tá, Camila? Obrigada a vocês. Anaele, sua explicação maravilhosa. Muito obrigada, obrigada, pessoal. Então, método RISE, em maio teremos a próxima turma. Fale para a humanidade aí que quem quiser, a gente já vai fazer aí uma página de espera, tá? Porque muitos alunos já estão interessados. E como na mentoria eu não consigo ter muitos alunos, porque tem de ir acompanhando, a gente tem avaliação de desempenho, então a gente está fazendo uma página de espera, beleza? Então, fale para a humanidade sobre o método RISE, assinem o Café com Gramática, porque você vai poder assistir quando quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, tudo organizadinho. E no meu site também, alinerise.com.br, a gente tem um curso completo de interpretação de texto aplicado a tendências pedagógicas. Eu peguei toda a teoria de interpretação de texto e coloquei no texto do Libânio. Tem também o curso de 250 questões. E vocês sabem que aqui, meu povo, eu vou até escrever de novo, no Café com Gramática sempre tem presente. E aquele voucher de café com presente, vou até ampliar aqui para vocês, ó. Então, café com presente. Esse voucher aqui do café com presente, vocês estão tendo aí 15% de desconto em todo o site. Beleza? Então, pronto. Já acabou, a gente nem viu o tempo passar, não é, Jaqueline? É tão legal que a gente nem vê o tempo passar. E o meu limite aqui é de 1 hora, o povo já fica cutucando, Aline, 1 hora, e eu vou esticando, porque a minha vontade é falar a manhã toda, meu povo. Obrigada, Wellington. Como eu faço para colocar? Gisberto, eu vou mandar o link lá no grupo, tá? Lá no grupo. Manda depois um oi para mim, que eu mando o link lá no grupo. Beleza? Então, pronto. Pessoal, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Café com presente, 15% em todo o site. Tem também o curso de redação oficial, tá? O curso completo de redação oficial. Meu povo, um beijo. Que Deus abençoe e proteja grandiosamente aí a vida de vocês. Tenham uma semana abençoada. Um beijo, tchau, tchau. E tirem a foto e me marquem lá no Instagram e compartilha com a humanidade, viu? Beijo, beijo, beijo. Café com Gramática tem que ser pelo menos 3 horas, não é, Jaqueline? Ficar aqui só a manhã toda. Pronto, um beijo, meu povo. Fiquem com Deus.